Enquanto os irmãos estão abrindo, queremos agradecer a presença, todos estão conosco nesta noite. Nossas crianças já estão sendo ministradas lá embaixo. E gostaria de saber se há alguém pela primeira vez na igreja. Levante a mão, porventura alguém pela primeira vez. Ali, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Quem está perto, cumprimente em nome da igreja, dando as boas-vindas a estes amados em nome do Senhor. Nossa gratidão aos queridos que estão conosco pela primeira vez aqui na Central. Que Deus derrame graça abundante sobre os amados em nome de Jesus. Esta é a nossa oração. Nós entramos no horário de verão, novo horário de verão, e nós mantemos os cultos nos mesmos horários. Quarta, 7h30 da noite, sexta às 20, sábado às 20, domingo às 10 da manhã, primeiro culto, e o segundo culto às 19 horas, sem mudança de horário dos cultos, permanece nos mesmos horários. Salmo 78, eu quero ler a partir do versículo 3º, acompanhe na sua Bíblia, por favor, Salmo 78, a partir do verso 3º. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que nos transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observasse os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Até o verso 8º. Salmo 78, 3-8. Vamos orar mais uma vez, curve a sua cabeça, feche seus olhos, faça uma oração, pedindo a Deus para ministrar ao nosso coração. Pai querido, nós te bendizemos mais uma vez, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e com certeza continuará a nos ajudar, a nos sustentar, pela fidelidade maravilhosa, inquestionável do Senhor. Graças te damos, ó Deus, pelo teu poder, graças te damos, ó Deus, pela tua presença, graças te damos, ó Deus, por cada irmão aqui nesta noite, em especial aos queridos e preciosos visitantes, sobre os quais rogamos a graça, a direção, a condução, o fortalecimento do Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, louvado seja o Senhor por tudo quanto tem feito e por tudo ainda que has de fazer, porque Tu és Deus, Tu és nosso Pai. Obrigado a Deus que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã, sendo grande, gigantesca a Tua fidelidade. Obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado por este momento, sei com aqueles que estão acamados, sei com aqueles que estão enfermos, sei com aqueles que passam por necessidades especiais nesta hora, suprindo a Deus e tocando com o Teu poder, sei com aqueles que estão nos assistindo, acompanhando o culto pelas redes sociais, que a Tua graça possa também invadir os seus corações, as suas mentes, e sejam fortalecidos diariamente, constantemente pelo Senhor. Obrigado a Deus pelas crianças, que elas recebam da Tua palavra, que elas recebam a orientação que vem de Ti, e que nada, absolutamente nada lhes falte. É a nossa oração de coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Queridos, este texto da palavra do Senhor, Salmo didático de Asaf, tem como título aí na Bíblia,
a providência divina na história do seu povo. A providência divina na história do seu povo. É um texto muito lindo, mas que eu quero destacar, principalmente o verso 3 ao verso 8, que fala da nossa responsabilidade perante a presente geração e a geração vindoura. Veja aí o que diz a palavra do Senhor no verso 4: não o encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração. Não ocultar, contar a geração vindoura. Lá no versículo 8 diz, para não sermos, como diz lá o verso 8, e que não fossem como seus pais. Como eram os seus pais? Diz lá, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Como fora a geração passada, o texto está dizendo para nós, vou repetir, obstinada, rebelde, inconstante e infiel. Obstinada, rebelde, inconstante e infiel. A Bíblia fala também quando Cristo descia do monte da transfiguração, após ter sido transfigurado diante dos seus discípulos, aonde Pedro, tomando a palavra, diz: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Após falar aquelas palavras, após transfiguração, Jesus desce, e alguém, um pai, uma família, vai até Jesus com o coração cheio de dor, apresentando a Cristo seu filho, que muitas vezes era tomado por um espírito imundo, que ora o lançava no fogo, ora o lançava na água, tentando destruí-lo, tentando queimá-lo, tentando afogá-lo no fogo, afogá-lo na água, que matasse ele afogado. E Jesus, diante daquela cena, ele ainda ouve daquela família dizendo o seguinte: olha, nós pedimos aos teus discípulos, eles não puderam fazer nada. Então Jesus relata o que está escrito em Mateus 17:17: ó geração perversa e incrédula, ó geração perversa e incrédula. Ele dá mais 2 marcas, mais 2 características, mais 2 pontos para simbolizar, refletindo o estado da presente geração: perversa e incrédula. Falta de fé no poder de Deus, falta de crer na graça do Senhor, e com o seu poder, com a sua majestade, ele expulsou aquele demônio. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 39, quando as pessoas lhes pediram um sinal, Jesus disse: nenhum sinal lhes será dado, a não ser o sinal de Jonas. Mas antes ele disse o seguinte: uma geração má e perversa pede um sinal. Veja aí que interessante, ele chama a geração de má e de perversa. Má e perversa. Em Mateus 17:17, geração incrédula, além de perversa, incrédula, sem fé. E aqui no Salmista 78 ele fala dessa geração aí obstinada, rebelde, geração inconstante, geração que não é fiel ao Senhor. Você que conhece a Bíblia vai lembrar neste momento, quando lá no livro de Juízes, no capítulo 2, verso 10, fala que levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Olha que situação. Após tantos episódios, após tantos feitos de Deus, após tanta intervenção do Senhor, levanta-se uma geração que não conhecia a Deus, não tinha conhecimento do Senhor. Mas a Bíblia diz, queridos,
que nós fomos chamados por Deus para levantar os fundamentos das próximas gerações. Isaías 58, verso 12. No texto que trabalha sobre o jejum devido a Deus, no versículo 12, do capítulo 58, fala que nós somos chamados pelo Senhor para levantarmos os fundamentos das próximas gerações. Qual é então o nosso comprometimento com a geração presente, com as próximas gerações que virão pela graça maravilhosa de Deus? Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, em primeiro lugar, que Deus chama e levanta a família para ser a base, para ser o alicerce, para ser instrumento nas mãos de Deus, para preparar a geração presente e a próxima geração. A próxima geração depende da família. A família é o alicerce, é a base instituída por Deus para levantar fundamentos para próximas gerações, em nome de Jesus. Nós precisamos entender isso na palavra do Senhor. O último livro da Bíblia, Malaquias, no Velho Testamento, no seu último versículo, vai dizer que Deus vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ou seja, Deus está chamando a família, Deus está colocando na mão da família o alicerce e o fundamento para as próximas gerações. O sucesso da próxima geração depende da família da presente geração. Se nós como família nos calarmos, se nós não vivermos como família, se nós não agirmos como família, segundo a palavra de Deus, a orientação do Senhor, nós estaremos não só prejudicando a presente geração, mas também trazendo consequências prejudiciais à futura geração. É por isso e por não menos, que o diabo hoje, Satanás se levanta com toda a sua garra, com toda a sua força, com todo o seu poderio, para prejudicar e arruinar a família, para detonar a família. Nós vemos aí tantas investidas contra as famílias, tantas investidas contra os casais, tantas investidas contra os pequenos, tudo artimanha do diabo para arruinar a futura geração. Então você, meu irmão, tem que entender isso nessa noite. Nós, como família bendita da fé, nós somos chamados por Deus para sermos instrumento nas mãos de Deus, para levantar os fundamentos da futura geração e restaurar a presente geração. Quer um retrato disso na Bíblia? Vou dar um para você. Quando o apóstolo Paulo escreve as suas cartas, ele vai escrevendo lá aos Efésios, no capítulo 5, no verso 32, ele está falando sobre família, ele está falando sobre marido e mulher, ele está falando sobre o relacionamento conjugal, como o marido tem que tratar a sua esposa e como a esposa tem que tratar o seu marido. E no verso 32 ele fala assim: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Olha bem, vou repetir para você. Ele está falando sobre marido e mulher, ele está falando sobre pais e filhos, servos e servas, e quando ele diz grande é este mistério, é um mistério, mas eu quero dizer, diz o apóstolo Paulo, que eu estou me referindo a Cristo e a sua igreja. Qual o ensinamento que nós tiramos daqui? Antes de dizer para você qual o ensinamento, deixa eu lhe dizer outra coisa, e já volto a este ponto. Em uma pesquisa, foi comprovado que 50% das pessoas criadas na igreja abandonam a fé na caminhada.
Olha bem, uma pesquisa feita nos Estados Unidos recentemente. 50% das pessoas criadas dentro da igreja, abandonam a fé na caminhada. A mesma pesquisa diz que as crianças têm 32% de chance, de oportunidade melhor para o encontro real com Cristo enquanto criança. Os adolescentes, 4%. As demais faixas etárias, 6%. Mas 50%. 50% é muita coisa. Das pessoas criadas na igreja, abandonam a fé na caminhada cristã. Aí a pergunta dizia, por quê? A pesquisa buscava saber por quê. Aonde está o problema? Se alguém foi educado na igreja, se alguém cresceu na igreja, se alguém ouviu os sermões pregados na igreja, se alguém cantou no coro da igreja, se alguém celebrava como as crianças celebraram nesta noite, no coral infantil da igreja, da escola dominical da igreja, por que que o número tão grande, lá na frente, abandona a fé? E essa pesquisa foi usada a seguinte ilustração. Nós temos aqui, por exemplo, alguns vasos que vai ser entregue no final do culto aos professores do Ministério Infantil, mas eu vou pegar um aqui para tentar ilustrar isto aqui. Digamos que eu pegue esse vaso aqui, que vai ser entregue a Elizabeth do Ministério Infantil. No final nós vamos entregar. Se eu pegar essas flores e arrancá-las daqui, tirá-las, não vou fazer isso, que está tão bonitinho, mas eu acho que vou fazer, porque a Cris arruma. Se eu arrancar essas flores, está na minha mão, tirei do vaso, as flores, está aqui. E eu pego essas flores na minha mão direita e faço o quê? As flores, agora na mão esquerda, eu pego a água e derramo nas flores. Água, estou aguando as flores, aguando. Aí eu chamo o melhor presbítero da igreja, o melhor seminarista da igreja, temos 2, o melhor seminarista da igreja, o melhor pastor de Guarapuava presente nesta noite, pastor Ronaldo, que é o único, e vem aqui e joga água na planta, joga água nas flores. Aí eu chamo o melhor professor de escola dominical, o melhor, que sabe a Bíblia de cor, salteada, todos os textos de cor. Ele vem aqui à frente e fala, deixa eu aguar esta planta. Ele pega a água e agoa a planta. Aí eu não me contento ainda. Eu chamo o melhor pregador do Brasil hoje, digamos, pastor Hernandes Dias Lopes, que para mim é o melhor do Brasil. Segundo, pastor Leonardo. Terceiro, pastor Alexandre. Quarto, pastor Ronaldo. E vem aqui e pega água e jogou água na planta. Passa-se um dia, passa-se 2, 3 ou 4 no muito. Aquela planta, aquela flor, aquela planta vai morrer, ela vai secar, ela vai morrer. Ela só terá vida se eu pegar a planta e colocá-la de volta na terra, se eu devolvê-la ao solo, porque as raízes em contato com a terra, com o solo, ela vai produzir, ela vai ter vida. Meu irmão, minha irmã, entenda essa ilustração. O que acontece na igreja, somos nós pastores e presbíteros, diáconos, regando, colocando uma água, mas o solo fértil não é na igreja, o solo fértil é na sua casa, é no seu lar, e se lá a palavra não é vivida,
a planta vai morrer. E a pesquisa dizia, 50% das pessoas criadas na igreja abandonam a fé, porque em casa a vida cristã não é vivenciada, ela é negligenciada. Que não adianta eu estar aqui na igreja, louvado seja o Senhor, glorificado seja Jesus, eu pulo, eu salto, eu bato palmas, eu faço acontecer, e etc. Mas se lá em casa, se lá na sua casa, você não vive o Evangelho, se a família não é a expressão da graça de Deus. Quando Paulo diz, eu volto a Paulo, Efésios 5:32, quando ele fala, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, sabe o que ele está dizendo? Que o relacionamento do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, tem que ser o retrato de Cristo para com a sua igreja. Quer conhecer o amor de Cristo para com a sua igreja? Quer conhecer o relacionamento da igreja para com Jesus? Olha para o pai, olha para a mãe, olha para os pais, olha para o casal, e o casal tem que ser a expressão da graça de Deus, o retrato de Deus, com seu relacionamento com a igreja, em nome de Jesus. Porque o filho, quando olha para o pai, ele tem que ver a graça de Deus no pai. O filho que se relaciona com o pai que se relaciona com o filho, o pai que se envolve com o seu filho, o pai que ama o seu filho, o pai que caminha com o seu filho, ele vai criar no filho um amor verdadeiro e autêntico para com Deus, em nome de Jesus. Certa feita houve um debate teológico. Duas pessoas participavam do debate, uma pessoa para defender a teologia reformada e outra para defender a teologia liberal. Um debate teológico. Um reformado e um liberal. O reformado, com princípios bíblicos, com todo conhecimento, bagagem teológica, com compêndio teológico na mente, ele arrasou com o liberal. E alguém perguntou no final, quem venceu? A resposta foi, o reformado venceu, porque ele provou pela Bíblia, ele provou pelos argumentos que o liberal está errado. Ele venceu o debate. Só que, porém, quem ganhou a simpatia do auditório foi o liberal. Porque o reformado, ele agiu com dureza. Ele foi duro. Ele foi até soberbo, até rancoroso, meio brutão. O liberal foi simpático, foi educado, foi carinhoso. E por ter agido assim, ele ganhou a simpatia do auditório. Para dizer o seguinte para você e para mim e para nós. As nossas crianças, elas darão ouvidos àqueles que elas sabem que as ama. Então, cuidado. Porque se você não demonstra amor para com seu filho, a sua filha, se você não demonstra isso, seu filho, sua filha não sabe que você realmente o ama e se preocupa com ele ou com ela, as suas palavras, os seus ensinamentos vão entrar por um ouvido e vão sair por outro. Por isso que muitos filhos criados na igreja, forçados, pais carrancudos, ogros, durões, o filho abandona depois que ele cria raiva, ira da igreja. Mas se ele vê o quanto você o ama, o quanto você quer o bem dele, o quanto você o protege, caminha com ele, que vive com ele, que vencia a vida dele, que senta com ele, que brinca com ele, que investe tempo na vida dele, então você vai ganhar os ouvidos do seu filho, e o que você passar para ele, ele vai atender em nome de Jesus. Por que muitos jovens se envolvem com as drogas? Por que muitos jovens se envolvem com falsas amizades? Porque muitos vão por caminhos errados, tortuosos? Porque lá muitas vezes
eles encontraram a simpatia que não encontrou em casa, o amor que não encontrou em casa. Tem pais que chegam até o absurdo de castigar o filho dizendo: você não vai mais na igreja. Isso é castigo que se dá para uma criança? Tem pai que chegou ao absurdo de dizer: está de castigo, vai orar, vai ler a Bíblia, menino. É castigo orar e ler a Bíblia? É privilégio, é graça, é dádiva de Deus. E ele cresceu naquele negócio de obrigatoriedade, de castigo. Eu estou lendo a Bíblia porque estou de castigo. Ele cria algo contrário contra a palavra do Senhor. Então, meu amado, a responsabilidade para levantar os fundamentos da próxima geração está na mão da família, do marido, da esposa, de serem vistos por seus filhos como retrato da graça de Deus, no relacionamento de Deus para com a sua igreja, em nome de Jesus, porque a fé, como diz o título do livro que eu indiquei, a fé, ela começa em casa e não na igreja. A igreja colabora, a igreja soma, mas se não vive a fé em casa, meu querido, nada vai adiantar. A Bíblia diz, a palavra do Senhor, Êxodo 20, abra comigo lá, deixa eu mostrar para você algo muito importante, talvez passou desapercebido pela sua vida, e eu quero voltar a esse texto com você nesta noite, Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, falando dos mandamentos. Diz lá: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. As nossas atitudes vai influenciar positivamente ou negativamente as próximas gerações. Olha aí que texto sério. As nossas atitudes vai marcar, vai determinar o futuro das próximas gerações. E ele fala aqui no texto até 1000 gerações. Então, meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa em nome de Jesus: a sua atitude determinará o futuro da geração presente e das próximas que virão, em nome de Jesus. E Deus deu este poder, Deus deu esta graça, Deus deu esta bênção para a igreja viver como família da fé, em nome do Senhor. Então nós, pais, temos uma responsabilidade gigantesca. Nós, pais, temos um compromisso com as gerações futuras. Nós, pais, não podemos ser negligentes e omissos com os nossos filhos. Deuteronômio 6, você não precisa abrir, 6-9, depois 11-19, vai dizer que o pai, ele tinha que falar com o seu filho, assentado, ao levantar, andando pelo caminho da palavra de Deus. Olha que coisa linda, está sentado, está falando da palavra do Senhor, está andando, está falando da palavra do Senhor, está aí correndo, está falando da palavra do Senhor. Que os nossos pais, diz a Bíblia que os pais têm a obrigação de inculcar na mente dos seus filhos as sagradas Escrituras. Porque o pai que não inculca, o pai que não coloca na mente do seu filho a palavra de Deus, ele está sendo usado pelo Satanás para prejudicar as futuras gerações. Eu vou repetir para você: a família é a base levantada por Deus para levantar os fundamentos das próximas gerações. Das próximas gerações. Voltemos no Salmo, no nosso querido Salmo, em nome de Jesus. Veja aí, no verso
5. No verso 3, vamos no 3 de novo. O que ouvimos, aprendemos, o que nos contaram os pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Verso 6, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Olha aí, mais observasse os mandamentos, ou seja, o que eu ouvi dos meus pais, eu passo aos meus filhos, para que os meus filhos passem aos seus filhos, e as próximas gerações sejam levadas a confiar em Deus, a depositar a sua confiança em Deus, a guardar os mandamentos de Deus. A Bíblia vai além. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, verso 15, ele fala que nós, no meio da geração pervertida, abra lá, eu posso citar de cor, mas abra lá Filipenses 2,15, olha que texto que traz uma orientação de Deus para as nossas vidas em nome de Cristo. 2,15 de Filipenses, olha que texto lindo. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amém, igreja? Diz lá, para quê? Para que o quê? Ser irrepreensível, sincero, inculpável, no meio da geração pervertida e corrupta, mas nós, como família da fé, possamos resplandecer como luzeiros no mundo. Irmãos, a sociedade, a vizinhança, tem que olhar para a sua família e ver Deus na sua família. E ver o retrato, a foto do relacionamento de Deus com a igreja, como você trata a esposa, e a esposa o marido, e os pais os filhos dos pais. Porque muitas vezes, os pais não estão vivendo a fé genuína em casa. Muitas vezes, não poucas vezes, os pais deixam de praticar o verdadeiro evangelho em casa. Deixa eu perguntar para você, você que é pai, qual foi a última vez que sentou com o seu filho e disse, filho, senta aqui um pouquinho, vamos ler um texto bíblico. Deixa eu compartilhar com você um texto da palavra do Senhor. Filho, nós ouvimos o sermão lá na igreja, a mensagem, essa mensagem tocou no meu coração, eu queria sentar com você, o que você entendeu desta palavra? Você entendeu bem a palavra? Eu quero explicar para você de novo, filho. Ao sentar com o seu filho, a sua filha, e falar assim, filho, você já teve encontro com Jesus? Você já aceitou Jesus Senhor da sua vida? Se você morresse hoje, filho, não que eu queira, evidente que não, mas se você morresse hoje, filho, você iria para o céu? E se você iria para o céu, por que você entraria no céu? Aí você explicaria que a graça não são as obras. Já fez isso com seu filho? Já sentou com o seu cônjuge e falou assim, você tem certeza da salvação, cônjuge? Você tem certeza da salvação? Você está praticando a palavra do Senhor? Será que nós, enquanto casal, somos o reflexo da graça de Deus àqueles que nos conhecem lá fora?
Será que nosso trato de um para com o outro, em casa, no convívio secreto, na rua, em outros lugares, somos a expressão da graça de Deus para as pessoas? Porque as gerações, elas dependem da forma como nós agimos. Os nossos atos determinam o futuro das próximas gerações. Eu fico muito boquiaberto, chateado, irritado, quando eu leio Juízes 2:10. Como pôde levantar uma geração que não conhecia o Senhor? Porque a geração presente deixou de falar dos feitos de Deus, deixou de falar da manifestação da graça de Deus, se preocuparam com tantas coisas, menos com as coisas de Deus. Se você fizesse uma pesquisa aqui, se eu fizesse uma pesquisa aqui agora, irmãos, responda, e os irmãos fossem responder de fato, o que é para você sucesso? Alguns diriam assim: sucesso é ter dinheiro, sucesso é ter uma boa profissão, sucesso é ter o carro do ano, é morar numa mansão. Se eu perguntasse, qual é o sucesso para uma caneta? Você diria, é escrever. Qual o sucesso de uma enxada? É fazer a função dela. Então, sucesso. O que é sucesso? É quando você está fazendo aquilo pelo qual você foi criado, que é ser a manifestação da glória de Deus em nome de Jesus. Você ter dinheiro não é sucesso. Você ter um carro zero não é sucesso. Ter uma casa boa não é sucesso. Ter um ótimo salário, um ótimo emprego, ser promovido dia após dia, não é sucesso. Sucesso é quando alguém olha para você e vê Deus na sua face e na sua família. Isso é sucesso, porque você foi criado para a glória de Deus e não para o seu bel prazer. Amém, igreja? Isso é sucesso. Mas será que nós ensinamos isso para os nossos filhos? Será que nós passamos, os que são avós, aos netos? Chamaram os netos, vão conversar aqui sobre sucesso. E você falar que sucesso é reconhecer que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e que o brilho da glória de Deus está em você. E Deus, para mudar a sociedade, Ele instituiu a família. E Deus deu o poder sobre todas as coisas para a família, para Adão e Eva. Eles pecaram, eles erraram, mas veio Cristo, restituiu este poder à família. E agora, com o poder restituído por Cristo Jesus à família, nós, como família, podemos tomar atitudes corretas para levantar o fundamento às próximas gerações. Mas para isso é preciso, em segundo lugar, primeiro, não só entender que a família é a base, mas entender que para que isso aconteça, é preciso a família assumir um compromisso total com a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Por que nós vamos doar 500 Bíblias no dia 31? Por que 500 Bíblias? Porque aqui está o manual de Deus para uma vida bem-sucedida. Aqui está a palavra de Deus. E as famílias precisam se voltar para a palavra de Deus. Quando Lucas 15 fala da mulher da dracma perdida, encontra o valor perdido, que eu preguei domingo passado aqui, eu quero dizer que um dos valores perdidos dentro de casa pode ser o culto doméstico, tão negligenciado por todos nós. Eu lembro de meus pais, quando na sala de casa sentávamos e líamos a Bíblia, cantávamos do nosso jeito, e a palavra era nos compartilhada.
e hoje sou pastor. Mas você faz isso com o doméstico? Ou na sua casa, é como a casa da maioria lá fora, cada um no celular, cada um no WhatsApp, cada um trancado no quarto, com internet livre, TV a cabo, ligado às redes sociais, mas nunca senta a família para ler, orar e cantar um louvor a Deus. E quando vai ler e orar, alguém fala assim: vamos ser rápido que tem um filme para assistir, vamos ser rápido que tem novela para assistir, vamos ser rápido que eu tenho que entrar no WhatsApp, vamos ser rápido que eu tenho que ir no Instagram, vamos ser rápido que eu tenho... Tem gente que até na igreja não se desliga da rede social, às vezes pode estar até aqui no culto, eu não vejo daqui evidentemente, mas pode estar aqui no culto, na rede social lá, mandando mensagens, perdendo tempo. Não precisa nem vir quem faz isso, porque perde tempo. Mas você se concentra em Deus. Agora a família, para ser isso, amados, ela tem que tomar a palavra de Deus como regra de fé e prática. Nós precisamos voltar. A reforma do século XVI, 500 anos, foi o que? Voltar à palavra. Nós precisamos voltar à prática da palavra. O que a Bíblia fala sobre casamento? Será que todos estão aptos para casar? O que a Bíblia fala sobre relacionamento? Será que todos estão aptos? O que a Bíblia fala sobre filho e filha, pais e mães? Todos estão aptos para ser pai e mãe? O que a Bíblia fala de divórcio? O que a palavra de Deus ensina? Conforme foi citado aqui pela irmã sobre Provérbios 22, ensina a criança um caminho que deve andar, mesmo quando for velho, não se desviará dele. Mas como que eu ensino meu filho o caminho? Dizendo, aquele é o caminho? Não, dizendo, filho, vem comigo, vem comigo. Certa feita um pai disse para o filho: filho, veja bem como você está andando, dando uma bronca no filho. O filho voltou para o pai e disse: pai, o senhor que veja por onde o senhor está andando, que eu estou simplesmente me espelhando no senhor. Olha que coisa. Não é o pai dizer: filho, veja por onde você anda. Não. O filho diz: pai, o senhor que vê por onde o senhor está andando, porque eu estou me espelhando no Senhor. Por onde o senhor anda, eu vou andar também. Então nós temos uma responsabilidade muito grande, queridos. O marido tem que amar a esposa, Efésios fala, como Cristo amou a igreja. Já viu Cristo falar mal da igreja? Já viu? Já viu Cristo criticar a igreja? Nunca, nunca. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A esposa tem que ser submissa a Cristo, como a igreja é a Jesus. É o que Paulo vai falar. Agora nós só vamos vivenciar isto se tivermos um compromisso total com as Sagradas Escrituras, em nome de Jesus. O que ouvimos, anunciamos, não ocultaremos, para que a próxima geração saiba, nós confiamos em Deus, nós obedecemos os mandamentos de Deus, mas além do compromisso com a palavra, nós vamos ter um compromisso com a igreja de Jesus, porque a fé começa em casa, mas ela dá sequência na igreja. Porque o verdadeiro cristão, ele precisa se reunir com o povo da fé. Ele precisa se reunir com os adoradores de Cristo, para adorar ao Senhor, com o povo da igreja. Se reunir com o povo da fé, ele não pode se isolar, vou adorar a Deus só em casa, não. Ele precisa se congregar, ele precisa reunir, ele precisa estar com o povo de Deus, em nome de Jesus. Um compromisso total com a igreja do Senhor. Eu lembro, com grata satisfação, famílias inteiras chegando à igreja, em zona rural, o pai, a mãe, os filhos, chegavam e sentavam-se na igreja, louvando o nome do Senhor, todos eles, fazia sol, fazia chuva, frio ou calor, estavam na igreja louvando o nome do Senhor.
Lembro de uma família, era muito interessante. Essa família tinha 15 filhos. 15. Tinha uma rural. Era bonito. Chegava, parava a rural na frente da igreja. Descia o marido, a esposa. O filho mais velho tinha 16 anos. Tinha 3 ou 4 casais gêmeos. Descia os 15. Já tomava assim vários bancos da igreja. Sol, chuva, frio, calor, eles estavam lá louvando o nome do Senhor, que tinha compromisso com a igreja. Mas se você, pai, falar assim, hoje está meio frio, não vou na igreja não. Hoje tem uma partida de futebol, não vou na igreja não. Sabe o que está passando para o seu filho? A igreja não tem tanta importância. A igreja é secundária. O culto a Deus é algo secundário. Eu primeiro vou valorizar, se eu não tiver nada para fazer, aí eu vou à igreja. Está errado. Em primeiro lugar é a casa do Senhor, adoração a Deus em nome de Jesus, amém, irmãos? Senão nós passamos para os nossos filhos errado. Agora, se a família chega em casa, reúne na mesa, não gostei do culto hoje, culto chato, o pastor demorou demais, olha, veja a hora, não parou de pregar ainda, esse senhor termina o culto, o pastor não sabe pregar, fica enrolando, né, aquela música não gostei, o culto começou, nem som tinha, que igreja chata, não sei o quê. O filho vai criar, aprendendo o quê? Se o pai e a mãe falam mal da igreja, que é chamada a noiva de Cristo, se eles que são meus espelhos falam mal da igreja, por que eu vou amar a igreja? Quando eu crescer eu vou cair fora. 50% dos que foram criados na igreja abandonaram a fé cristã, porque em casa não era vivido. A fé começa lá na sua casa. Como você vive com a sua família, principalmente com seus filhos. Porque se eles não olharem para você e ver o amor que você tem por Deus, por Cristo Jesus, nada vai acontecer. Quando tivemos aqui a oração pelo Gabriel, filho da Nath, quando Gabriel nasceu, eu fico percebendo aí, Deus dizendo, querido casal, Jefferson, Nath, eu estou lhes confiando uma criança, para que a próxima geração confie em mim. Então vocês ensinem essa criança a confiar em mim. E quando essa criança crescer, tiver filhos, ela vai passar o que aprendeu de vocês para os seus filhos. Que Paulo fala a Timóteo, capítulo 3, 16, segunda carta, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado em toda boa obra. E Paulo fala, você, Timóteo, você permanece naquilo que você aprendeu, Timóteo. Verso 12, permanece naquilo que você aprendeu. Aí vem o 13 falando de toda a escritura. Ou seja, irmãos, o mundo está como está, sabe por quê? Porque nós estamos negligenciando em alguma área que Deus confiou a nós, para sermos irrepreensíveis, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e pervertida. Mas Deus nos colocou lá para resplandecer como luzeiros em nome de Jesus. E quem vai resplandecer é a família, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então ensine a sua filha, que é solteira, dizendo, filha, você quer casar? Pai, eu quero. Então você fala para ela, pensa bem, que é uma vez só, para sempre. Em Minas, um pastor foi aconselhar um casal, casa comprada, mobiliada, festa paga, uma semana para o casamento. Último aconselhamento no gabinete. O pastor disse para o noivo, você está disposto a viver o resto da vida ao lado dessa mulher? Ele olhou para ela, olhou para o pastor, olhou para ela, olhou para o pastor. O pastor, quero não, pastor. Ali eles terminaram. O pai daquela moça queria matar o pastor.
Mas está comprado tudo. O que eu posso fazer? Você fala para sua filha, casou é para sempre, então pensa bem antes de casar. Mas olha, o ogro que eu casei, foi você que escolheu. Agora aguente até o final da vida. Até que a morte separe. Quer separar, chama o Cláudio Duarte, pode fazer oração na morte. Aí você já morre, já infarta e pode separar depois do infarto. Irmãos, a geração está, Jesus fala de uma geração, vou repetir, perversa, má, incrédula, pervertida, infiel, rebelde, e no meio dessa geração, tudo estragado, ele levanta a geração cristã, para levantar os próximos fundamentos em nome de Jesus. Cuidado em se envolver com coisas secundárias, esquecendo o principal, e quem esquece o principal, perde o melhor de Deus. E o filho e a filha, diz a Bíblia, compromisso com a Bíblia, tem que honrar pai e mãe, pois quem deixa de honrar, perde a honra que Deus reservou para você, você deixou de honrar quem deveria honrar. Mas quando você honra, Deus te honra, Ele te abençoa, Ele te fortalece, em nome de Jesus. A sua, a minha, a nossa família tem um papel de levantar os fundamentos da próxima geração, falando dos feitos de Deus e levando a geração a descansar em Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Que assim seja em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Que assim seja. Não esqueça disso. A fé começa em casa. Nós temos aqui na igreja, enquanto os irmãos preparam, professores que dão aula na escola dominical. Tem alguns que de vez em quando são chamados também, mas estão aqueles nessa linha que são mais fixos na escola dominical, que vão receber um presentinho aqui. Eu queria chamá-los aqui à frente em nome de Jesus. Me ajuda ali, Celinha, pega ali para mim. Eu queria abençoá-los com isto, né? É uma lembrança assim, fala o nome para mim aí. Elizabeth, vem à frente, vai falando para mim aí, mostrando para mim. Ana Carraro, Celinha, que és tu, Rosane, Marcela, Rose, Angel Singh, Duda e Késia, Márcio e a Luciene e a Sônia. São aqueles que estão mais ativos, né? Não que os outros não participem, estão mais ativos no dia a dia. Pode entregar, por favor, Késia, esse ali, entregar para essas irmãs, por favor, não irmão, né? Em nome de Jesus, irmãos, né? Em nome de Jesus. Depois a Késia entrega para a Celinha entrega para a Késia. Uma pequena homenagem aos professores que ministram as nossas crianças aqui na igreja. Lembrando que aqui nós estamos regando água, mas se não tiverem terra fértil, a sua casa não vai germinar, não vai produzir nada. A fé começa em casa. Lembre-se disso e vamos abençoar a geração presente e a próxima em nome de Jesus. Fiquemos em pé, vamos cantar uma última canção em nome de Jesus. Adoremos ao Senhor. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir. Toda minha fé
vivificará a tua presença. Como bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus Com alegria. com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Olha o que diz a palavra do Senhor. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Se você não inculca na sua mente, na mente da família, a palavra do Senhor, na hora dos apertos, eles vão buscar refúgio em lugar errado, vão ser enganados, vão se perder. Quando temos compromisso com a palavra, nós estamos dizendo que nosso compromisso não é com usos e costumes, nosso compromisso não é com modismos, mas com a palavra de Deus, palavra necessária, inerrante de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Leia mais a palavra, se comprometa mais com a palavra, e através da palavra Deus vai transformar a presente geração e as próximas, porque a próxima depende dessa. Já pensou nisso? 1000 gerações dependem de como eu estou agindo, para o bem ou para o mal. Marque a sua geração por meio da sua casa. Talvez nessa noite você vai dizer: eu preciso rever algumas coisas. Reveja. Eu preciso fazer um plano de ação. Faça-o, mas pratique em nome de Jesus. Todos nós somos pessoas ocupadas, atarefadas. Todos nós temos uma tarefa inacabada, mas se negligenciarmos o principal, estragaremos as próximas gerações. Então cuide para que isso não aconteça. E nesta noite você quer uma oração especial. Eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família. Quem sabe você está muito bem, mas tem alguém da sua casa que não está, e você quer representar essa pessoa perante o altar. Sai do seu lugar, vem diante do altar de Deus, em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Venha no altar de Deus, venha perante o Senhor, venha no altar de Deus, venha no altar de Deus. Com
abençoada. Abençoada. Minha descendência frutificará em tua presença, A tua presença. como bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Todas as nações. Eu, minha casa, serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, em o nome do Senhor Jesus, estamos, ó Deus, nessa noite perante o Teu altar. Estamos aqui, ó Pai, na Tua presença e pedimos, ó Deus, que a graça do Senhor possa realmente se manifestar nas nossas vidas, possa ser derramada sobre nós e que possamos viver o verdadeiro Evangelho, o puro Evangelho nas nossas casas, nos nossos lares, em nome de Jesus, Pai. Ó Pai, que possamos refletir a glória do Senhor em nós, que os nossos filhos possam ver Jesus em nós, que as pessoas possam ver Deus em nós, que possamos, ó Deus, resplandecer como luzeiros no meio de uma geração tão pervertida, mas que possamos a partir de hoje começar a levantar os fundamentos da próxima geração, falando da palavra do Senhor, falando dos feitos do Senhor, ministrando a Tua palavra, Senhor, por meio da vida, por meio da prática, em nome do Senhor Jesus. Pai, este meu irmão, minha irmã que vem diante do altar, representando alguém da sua família, que precisa nesta hora de um toque todo especial do Senhor, Pai, aonde essa pessoa estiver agora, eu lhe peço humildemente, com a Tua graça, toca lá, Senhor, em nome de Jesus. Traga de volta para o caminho do Senhor, Pai. Traga de volta para a palavra do Senhor, meu Deus e meu Pai, e que possamos realmente viver o que ouvimos nesta noite, para a glória do Teu nome. Abençoe, ó Pai, os que estão diante do altar, suprindo as suas necessidades. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, dia após dia. É a nossa oração em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E agora, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre os amados irmãos, hoje, agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Dê um abraço ao seu lado. Deus abençoe. Eu vou à porta. Deus os abençoe. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.